Gente, quero começar esse vídeo falando para você: não contribua para o INSS. Por que isso? Porque o INSS, ele é um sistema de previdência já falido, insustentável. Hoje, para vocês terem ideia, aproximadamente 23 milhões e 300 mil contribui para o INSS. E o número de beneficiários aposentados e que recebe outros tipos de benefício no INSS já passa de 40 milhões. Você vê que a conta não fecha? Eu quero explicar para vocês todos esses pontos que eu abordei, tintim por tintim. Então vamos pelo começo. Então, quem paga o INSS hoje, os trabalhadores assalariados, né, tido na CLT, então, essas pessoas que têm o desconto obrigatório do INSS, esse dinheiro, ele não vai para um fundo daquela pessoa, um exemplo, o João tem lá o desconto do INSS e o dinheiro vai para aquele fundo dele, aí depois de 35 anos ele vai receber aquele dinheiro que ele foi acumulando, né, foi pagando ao longo do tempo que estava trabalhando. Não, gente, isso não acontece. Por quê? Porque o INSS é um sistema de pirâmide. Então, todo mundo que paga o INSS hoje, esse dinheiro dessas pessoas que estão trabalhando vai para os 40 milhões que estão aposentados. Então, resumindo, o Joãozinho que está trabalhando hoje, que está pagando o INSS, o dinheiro dele está sendo utilizado para pagar as pessoas que estão aposentadas hoje. Aí lá no futuro vai depender de outro, vamos colocar um Ricardo, vai depender de outra pessoa trabalhando para pagar ele. Entende? Você viu como que o sistema é um sistema de pirâmide e já está colapsando? E é um sistema que já nasceu falho desde o início? Então, diferente de um fundo de pensão, na qual a pessoa contribui e aquele dinheiro é acumulado na conta, rendendo juros lá para aquele indivíduo, o INSS ele pega o recurso que ele arrecada e utiliza esse recurso para pagar os benefícios dos aposentados, que está aqui agora no presente. Então, isso significa que não tem reserva financeira para garantir a aposentadoria de quem está começando agora a trabalhar e a pagar o INSS. Entende? Outro detalhe. Antigamente, as pessoas elas viviam menos e tinham bastante filhos. Então, a expectativa de vida era baixa. E essas pessoas tinham 5, 6, 7, 10 filhos. Hoje não. Hoje a expectativa de vida está alta e as pessoas cada vez mais não estão tendo filhos. E ainda, junto à questão da geração Z, que também não quer trabalhar de CLT, porque já viu que se trabalhar de CLT é escravidão e não vai garantir que você vai aposentar no futuro. Então, juntando essa questão da taxa de natalidade está baixa e a questão que as pessoas a expectativa de vida está alta, no futuro a nossa população terá muito mais pessoas idosas, pessoas querendo aposentar, do que pessoas, criança e adolescente, pessoas entrando no mercado de trabalho para trabalhar e pagar e contribuir e manter o sistema funcionando. Então, terá muito mais gente para aposentar e menos gente para trabalhar, para contribuir. Então, gente, quem hoje está entrando ou começou a pagar o INSS, ou é criança ainda, lá no futuro, essas pessoas elas não têm expectativa nenhuma de no futuro ter aposentadoria. Aí a gente depara com uma pergunta: por que então que o Brasil adotou esse sistema de previdência do que adotar um sistema de fundo, né?
na qual a pessoa paga, vai juntando dinheiro na conta individual, rendendo juros, e depois ela recebe, depois de 35 anos, ela recebe aquele valor. Por que o Brasil não adotou o fundo e adotou esse sistema de pirâmide? Porque aqui no Brasil, gente, é corrupção, é roubalheira. E esse sistema que é gerido pelo governo, e geralmente os fundos de pensão é gerido por uma instituição particular. Então, se o Brasil tivesse adotado o fundo de pensão, não seria o governo a gerir esse fundo, seria uma instituição particular. Então, por que o Brasil adotou? Para roubar. Tanto é que sempre teve corrupção no INSS. E depois que a gente viu essa semana passada que estourou a bomba, que de 2023 para cá aumentou sim, consideravelmente o rombo, a corrupção dentro do INSS, o desvio, né, os descontos que eles faziam nas contas dos aposentados lá para pagar quem? Pagar sindicato, enfim. Então, a gente vê que o Brasil adotou esse tipo de sistema para roubar, literalmente, porque aqui é o país da corrupção, né? E a situação que está atual desse rombo bilionário, que a gente já está na mídia, que já passa dos 6 bilhões, que foi desviado para dar para o governo do Lula, né, gente? Porque a gente não, eu não tenho mais nenhuma dúvida que quem está metido nisso é o Lula, e ele sempre roubou e sempre está roubando, e foi para a presidência de novo nesse mandato. Para quê? Para roubar. E está fazendo isso com louvor, né? Que a gente achava que, lá em 2040, 2060, o INSS vai quebrar. Não, gente, o INSS já está quebrado. E com esse rombo de 6 bi, eu nem sei como que ainda esse ano ou ano que vem, até 2027, terá dinheiro para pagar os aposentados. E ainda esse dinheiro que foi tirado, né, dos aposentados, quem vai pagar essa conta será nós, né? Com certeza, porque sempre no final de toda a corrupção roubalheira que tem no Correio, INSS, Petrobras, quem paga é a gente, é o povo, né? Com base nesses pontos todos que eu trouxe para vocês, que o INSS é uma pirâmide, é um sistema já falido, eu sou da seguinte opinião, que a gente não deve mais trabalhar de CLT. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha de CLT, você terá obrigatoriamente ficar financiando corrupto. Porque, gente, eu trabalhei de CLT, eu fiz até um vídeo aqui no canal falando, vou até deixar nos cards, da minha experiência de trabalhar de camareira, e lá teve o desconto. Aí eu falei, gente, que é isso? O meu dinheiro foi para quê? Foi lá pro irmão do Lula. Foi para esse sindicato de merda, que hoje eu nem sei para que serve essa porra de sindicato. Serve para quê? Para roubar. Só para isso, porque a função dele, para que ele foi criado, ele não faz. Agora, para roubar, eles fazem isso com louvor, né? Então, eu sou do time que a gente tem que trabalhar informal. A gente tem que ser autônomo, trabalhar informal e não pagar INSS. E eu bato palma para essa geração de agora, a geração Z, que não aceita trabalhar esse subemprego, ganhar salário de privada, e ainda tem que esses descontos de INSS, fundo de garantia, e ainda esses descontos vão para quê? Para financiar corrupto, financiar político. A gente é escravo, pagador de imposto. E o quanto mais a gente puder não pagar imposto, não financiar esse governo corrupto, é a melhor coisa que a gente faz. Se você ainda acredita em INSS, se você ainda trabalha de CLT, se você contribui, esse vídeo é para você abrir a sua cabeça e já começar a pensar fora da caixa. Por quê? Porque o INSS, ele já vem nesse colapso há anos. Agora, no governo do Lula, teve esse rombo bilionário. O governo, ele vai tentar mascarar, é claro. A mídia vai estar a favor dele porque ele paga a mídia, ele compra a mídia, então a mídia fala o que ele quer. Então, eles vão tentar mascarar isso. E quem vai pagar a conta no final vai ser a gente. Então, gente, a gente tem que abrir a cabeça que esse governo e o INSS,
Já era. Quem fica pensando que você vai pagar o INSS e que você vai ter no futuro uma aposentadoria, a pessoa tem que estar muito, mas muito iludida mesmo, ou vivendo no mundo, né, dos ursinhos carinhosos, vivendo em Nárnia. E qual que é a alternativa que eu faço e que eu falo? Eu já falei em outros vídeos e vou falar novamente. Primeira coisa, não trabalhe de CLT. Se você hoje trabalha de CLT, procure aprender outras formas de ganhar dinheiro até você conseguir, de uma vez por toda, não depender de subemprego, não ficar preso em subempregos. Outra coisa, você tem que fazer o seu planejamento financeiro, você tem que saber o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, e você precisa pegar parte desse dinheiro e guardar e investir. Você tem que aprender economia financeira, administração de gastos, você tem que aprender sobre investimentos. Você tem que aprender. Se você não quer ficar dependendo de governo, de CLT, de INSS. Essa é a chave. Você não depender de governo para nada. Você fazer sua própria previdência. E aquelas previdências privadas também eu não aconselho, viu, gente? Não. Previdência privada também, não. Você tem que fazer a sua previdência, a sua carteira previdenciária de uma forma que você mesmo, consiga gerir o seu dinheiro. Então, é imprescindível você fazer sua própria carteira previdenciária. Tá aparecendo na sua tela aí uma simulação que eu fiz de investimento. Você começando com R$ 1.000 e todos os meses você fazer um aporte de R$ 800 durante 35 anos. Veja que a rentabilidade no CDB, você teria o valor bruto de R$ 7.440.776,59, tendo o valor líquido de R$ 6.038.210,10. Esse valor, gente, já é o suficiente para você depois você ir recebendo e pegando e viver o restante o restante dos seus anos. Duvido se você tivesse contribuído esse valor para o INSS, se você ia pegar esse valor, por quê? Porque não ia chegar na sua vez e você não vai ter dinheiro, porque, de novo, o seu dinheiro vai para pagar os aposentados que está aqui agora aposentado, o seu dinheiro não é para o fundo de pensão. Qual que é a lição que a gente traz desse rombo do INSS? A gente não pode deixar na mão do governo. O governo sempre é uma máfia, ele sempre vai roubar, sempre vai querer sugar o máximo de dinheiro do povo. A gente tem que fazer a nossa própria carteira previdenciária, a gente não pode depender de governo para nada. Essa que é a conclusão do vídeo. Não trabalhe de CLT, não pague INSS, não dependa do governo, faça a sua própria carteira previdenciária. Por fim, o brasileiro, ele está muito mal acostumado, o brasileiro não estuda, não aprende, é por isso que a gente está nesse país, nesse bostil. A gente está vivendo esses tempos tenebrosos, porque as pessoas, elas querem bebida e churrasco, viver todos os dias como se fosse um feriado. E a gente já passou da hora de você aprender a fazer as coisas certas, a não se acostumar a viver uma vida de merda, a ter um salário de merda e a ficar financiando o governo corrupto, o governo máfia. Já passou da hora da gente assumir o papel que é menos Estado. Eu sou uma pessoa que me despertei para essa visão libertária. Quanto menos Estado tiver, melhor vai ser, melhor vai ter a qualidade de vida da população. Então, a gente não pode depender do governo para SUS, para estudar, para aposentar, para nada. Então, eu sou a favor de menos Estado. E quanto menos Estado tiver, mais liberdade a gente vai ter. Mais autonomia sobre a nossa vida, sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso país. Enfim, gente, é isso. O vídeo de hoje é essa reflexão que eu quis trazer sobre o INSS. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal
e deixe seu like, que o seu like me ajuda a estar produzindo mais conteúdo e o YouTube está distribuindo esse conteúdo para mais gente e abrir o olho de mais gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!